Vamos para a resolução agora de mais uma questão de informática para concursos. Vamos falar agora de uma questão do CESP, questão falando sobre o Word 2013. Vamos primeiro acompanhar a leitura dessa questão comigo aí na tela do computador. Acompanha lá a leitura da questão. A figura acima mostra uma janela do Word 2013 em um computador com o sistema operacional Windows 8. Com relação a essa figura e ao Word 2013, julgue os itens 37 e 38. Vamos para a leitura então da questão. Ao se aplicar um clique triplo em qualquer lugar de uma das linhas do texto, todo o parágrafo correspondente será selecionado. Se em seguida for clicado o botão, todo o parágrafo será sublinhado. Ao se clicar novamente o mesmo botão, o sublinhado será retirado. Retirado, certo ou errado? E aí, é isso que a gente tem que avaliar nessa questão. Será que está certo ou errado a avaliação que ele fez? Primeiro vamos observar, a questão fala sobre o Word 2013. O Word 2013 é um editor de textos. E esse editor de textos chamado Word 2013 permite a seleção de texto através de cliques. Por exemplo, se eu aplicar um clique no texto, eu posiciono o cursor. Mas se eu aplicar um duplo clique ou um triplo clique, isso já muda a seleção. Por exemplo, se eu aplico um triplo clique num determinado texto no Word, ele seleciona o parágrafo. Repetindo, clique triplo acaba selecionando todo o parágrafo. Como vocês podem observar, eu tinha aqui o texto curso para concursos, e aí eu apliquei triplo clique nesse texto e ele selecionou então todo o parágrafo desse texto. Se eu aplicar clique duplo, aí ele vai selecionar a palavra. Por exemplo, tem o mesmo texto, se eu aplicar clique duplo, então ele seleciona a palavra desse texto. Clique triplo, repetindo, então seleciona o parágrafo, e clique duplo seleciona a palavra. A questão pediu clique triplo, e mais, pediu depois para clicar nesse botão, que é o botão sublinhado, da tecla de atalho Ctrl S. Quando tu clica nesse botão sublinhado, todo o texto fica sublinhado. Se tu mantém a seleção e clica de novo no botão, aí ele retira o sublinhado. Então esse botão permite ativar o sublinhado ou retirar o sublinhado. Vamos a um exemplo prático. Eu tenho lá no meu Word 2013 o texto curso para concursos. Se agora simplesmente eu selecionar esse texto aplicando um clique triplo, ele seleciona todo o parágrafo, porque clique triplo seleciona de fato o parágrafo desse texto. Agora, se eu aplicar um clique no botão sublinhado, então ele aplica um sublinhado nesse texto, que é um traço aí na parte inferior. Se eu mantenho esse texto selecionado e clico de novo no mesmo botão sublinhado, aí ele desativa o sublinhado, retirando o sublinhado do texto, como a gente pode observar. Então vamos à avaliação da questão. Ele pediu clique triplo, seleciona o parágrafo. De fato, clique triplo seleciona o parágrafo. Depois ele disse que aplicando um clique no botão sublinhado, sublinha o texto. Está certo. E clicando de novo, retira esse sublinhado. Então vamos à avaliação aí da questão para ver se está tudo certo. Ao se aplicar um clique triplo em qualquer lugar de uma das linhas do texto, todo o parágrafo correspondente será selecionado. Certinho. Clique triplo, todo o parágrafo será selecionado, como diz a questão. Depois, se em seguida for clicado o botão sublinhado, todo o parágrafo será sublinhado. Está certo, porque o parágrafo está selecionado, e quando tu clica nesse botão, todo o parágrafo fica sublinhado. Depois, ao se clicar novamente o mesmo botão, o sublinhado será retirado. Sim, porque um clique ativou o sublinhado e outro clique retirou o sublinhado desse texto. Portanto, essa questão está certa. A gente responde como certo essa questãozinha do CESP em relação ao botão sublinhado e ao uso no Word 2013. Percebe que se tu está estudando outras versões do Word, como por exemplo o Word 2007, o Word 2010, a mesma resposta seria certa. Então, certo para a versão 2013, certo para a versão 2010 e também para a versão 2007 do Word. Qualquer uma dessas versões, esse comando funcionaria da mesma maneira. Triplo clique, então, seleciona o parágrafo, clicou no sublinhado, ativa o sublinhado, clicou de novo, retira o sublinhado. Certíssimo, então, para a questão. Pessoal, até a próxima questão.